os dois principais níveis de adoecimento na saúde mental são os sofrimentos relacionados à ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, dentro do meio técnico, eles poderiam ser até englobados no mesmo pacote, mas são sofrimentos muito diferentes para as pessoas que os sentem. Lógico que existem outros níveis de adoecimento, o luto patológico. Agora, com o final da pandemia, a gente tem vivido um luto crônico das pessoas que perderam os entes queridos na pandemia. E outras doenças mais graves, um pouquinho mais raras, mas mais graves da psiquiatria, esquizofrenia, saúde mental relacionada ao transtorno bipolar e até mesmo o envelhecimento, que traz diversas manifestações na saúde mental do idoso. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Todos nós sentimos ansiedade. Então é comum, se amanhã eu vou fazer uma prova, uma entrevista de emprego, eu me sentir ansioso hoje. Esse é o nível normal, aceitável. Esse dia pode ser um dia ruim, eu posso até ter um pouco de dor de barriga, uma indisposição gástrica, ok. Isso não pode ser constante, isso não pode ser limitante, isso não pode fazer com que a minha vida perca a qualidade. A partir do momento em que esses sintomas acontecem de uma maneira descontrolada, a partir do momento em que isso acontece com frequência, aí eu estou saindo do ponto da normalidade, entrando no ponto da patogenicidade. E é exatamente esse o maior detalhe que a gente precisa cuidar. O autoconhecimento de saber o que é o meu basal, o que eu aguento, para quando isso começa a sair do meu controle. Toda doença mental ela é caracterizada por um binômio, a capacidade biológica daquele corpo em resistir ao sofrimento psíquico e o sofrimento psíquico em si. A capacidade biológica a gente consegue manipular de uma maneira um pouco mais leve do que a capacidade psicológica. Às vezes com exercício, uma alimentação balanceada, mas tem muito a ver também com a nossa genética, com questões muito intrínsecas do nosso corpo. Pessoas que têm um metabolismo ruim da serotonina vão ter uma saúde mental talvez um pouquinho mais frágil, por exemplo. Só que do outro lado, na nossa capacidade psíquica, o quanto mais a gente conseguir trabalhar a nossa qualidade de saúde mental do dia a dia, melhor. Rever questões, horários de sono, horários de trabalho, rotinas. Às vezes as próprias rotinas de trabalho, se eu tenho um chefe abusador, um padrão muito ruim, pessoas que trabalham à noite, são pessoas que têm grande sofrimento mental pela simples alteração do relógio biológico. Então são questões que a gente precisa estar olhando para elas e não simplesmente deixar acontecer. Olhar e entender que precisamos cuidar. Existem profissões que são mais suscetíveis ao burnout, principalmente aquelas que são ligadas hoje atendimento ao público, área da saúde, professores e bancários. Antes da pandemia, o topo do ranking dos profissionais com burnout eram os profissionais da área da saúde. Hoje, os bancários conseguiram superar. Muito relacionado pelo próprio modo, pelo estilo do trabalho. Muita pressão por resultados. Vale entender que burnout não é de uma profissão, mas é da estafa profissional causada por uma rotina, por um processo de trabalho às vezes mal feito. E é possível sim, duas pessoas numa mesma equipe, com o mesmo teor de trabalho, uma ter burnout e outra não, porque é a relação daquela pessoa com o trabalho. Quais são os sinais de alerta onde eu preciso buscar ajuda profissional? Talvez o maior sinal seja o momento em que eu percebi que a minha qualidade de vida caiu. Não exatamente um evento, o que é muito comum as pessoas procurarem é diante de um evento tipo pânico. Eu tive um evento no trabalho, no trânsito, no transporte público, uma crise de pânico, um pico de ansiedade muito grande. Os indícios anteriores a esses são quando eu começo a ter alterações do sono, eu começo a ficar irritado, isso falando da ansiedade, irritação, alterações do sono, modificações do meu padrão de alimentação, ou comendo mais ou comendo menos, uma fragilidade nas relações sociais íntimas, aquela hora que a gente segura no nosso meio de trabalho e a gente estoura em casa com o marido, com a esposa, com os filhos. Essas pessoas dão esses sinais pra gente, né? Então são esses sinais bem leves às vezes que a gente precisa cuidar.